Encontrei 2 alianças no paletó do meu marido. Uma era nossa, a que ele disse que tinha sumido há 3 semanas. A outra era a prova de um crime. Meu nome é Andréia e por 10 anos fui a esposa troféu de Maurício, um advogado bem-sucedido que confundia meu silêncio com submissão. Ele nunca prestou atenção de verdade. Eu sou farmacêutica. Meu trabalho é ler as letras miúdas, entender as contraindicações. O estalo veio numa quarta-feira. Ele tinha voltado de uma viagem de negócios e eu fui esvaziar os bolsos do paletó para mandar à lavanderia. Uma tarefa banal. No bolso interno, senti o frio de 2 anéis de metal. Coloquei os 2 na palma da mão. Um era o meu de ouro branco, a aliança que eu procurava feito louca. Ele tinha prometido mandar fazer outra com um sorriso tranquilo. O outro anel era de ouro amarelo, liso, não era meu. Inclinei-o para a luz da cozinha e li a gravação, MIT, e uma data de 4 anos atrás. Naquele instante não houve grito, não houve choro. A mulher apaixonada morreu e a farmacêutica assumiu. Fiquei parada, processando a anomalia. A dor não veio. O que veio foi uma clareza gelada, cortante. O casamento não tinha acabado ali. Ele nunca tinha existido como eu pensava. Devolvi as alianças ao bolso do paletó e o paletó à mala. Naquela noite, quando Maurício chegou, eu o beijei como sempre. Ele sorriu cansado da viagem. Disse que me amava. Eu disse que também. Cada palavra minha era um teste de autocontrole. Comecei a viver em 2 mundos, o que ele via e o que eu sabia. Ele via a esposa dedicada que organizava sua agenda e garantia que seus ternos estivessem impecáveis. Eu via um criminoso que dormia ao meu lado. Ele pedia meu cartão para pagar despesas do escritório e eu entregava. Anotava o valor. Ele pedia para eu transferir dinheiro para a conta da mãe dele, para ajudar com uma reforma. Eu transferia. Anotava a data. Eu era a farmacêutica, a auditora silenciosa do meu próprio desastre. Cada eu te amo dele era um dado. Cada favor que ele pedia era uma prova. Ele falava da nossa futura casa de praia. Mostrava projetos. Vamos precisar do seu bônus da farmácia, meu amor, para dar a entrada. Eu concordava com a cabeça, olhando a planta baixa de uma vida que não era minha. Por dentro eu estava calculando o custo da bigamia dele, o custo da minha liberdade. Ele me via como um recurso, uma conta bancária com um sorriso dócil. E eu deixei, eu incentivei. Precisava que ele ficasse confortável, arrogante e cego. A pior parte era a solidão. Eu sentava no nosso sofá, via um noticiário com ele, e a única coisa em que eu pensava era na outra, Tatiane. Ela também estava sendo enganada, usada. Eu sentia raiva, mas sentia algo mais, uma estranha e fria sororidade. O ponto de virada aconteceu num jantar de família. A mãe dele, uma mulher de abraços apertados e críticas veladas, estava radiante. Meu filho, você merece tudo de bom. E você, Andréia, é a base dele. A mesa estava cheia. O vinho era caro. Eu que paguei. No meio da sobremesa, Maurício segurou minha mão por cima da mesa. Mãe, tenho uma novidade. Fui convidado para ser sócio de um escritório em Lisboa. Vamos ter que nos mudar. O ar me faltou. Ele não tinha me dito nada. A mãe dele bateu palmas. Meu filho venceu. E você, Andréia, que sorte! Vai largar aquele seu emprego e finalmente viver como uma rainha, cuidando do seu marido. Eles falavam da minha vida como se fosse um detalhe no plano deles. A conta chegou. Maurício empurrou a pequena pasta de couro na minha direção. Paga pra mim, querida. Eu peguei meu cartão. Minha mão não tremeu. E é aqui que eu preciso que você se inscreva no canal, porque o que eu fiz em seguida foi legalmente impecável e moralmente devastador. Me diz nos comentários de onde você está me ouvindo. Eu preciso saber que não estou sozinha nessa história. A porta do restaurante se fechou e o som da risada da mãe dele foi cortado pelo vidro. Fiquei sozinha na mesa, com os restos de uma sobremesa que custou mais que o meu primeiro salário. A pequena pasta de couro com a conta estava ali aberta. Ao lado, uma caneta e um documento que Maurício tinha deslizado na minha direção com um piscar de olhos. Uma autorização para que o banco liberasse meu bônus anual diretamente para uma conta de investimento em nome dele, para a nossa vida em Lisboa. As vozes deles ainda ecoavam na minha cabeça. Que sorte, Andréia! Vai finalmente viver como uma rainha. Paga pra mim, querida. Cada frase era um tijolo no muro que eles construíram ao meu redor. Um muro onde eu era a fundação, a base invisível que sustentava tudo, mas que ninguém via ou se importava. Por 10 anos, ser boa ser a base foi a minha função. E naquela noite eu entendi, ser boa era a permissão que eu dava para que eles pisassem em mim. Peguei a caneta. Minha mão pairou sobre a linha pontilhada.
Uma vida inteira de hábito de ser a facilitadora quase me fez assinar. Era o caminho mais fácil, o caminho que eles esperavam. Mas então uma memória veio, nítida e cruel. Um jantar, anos atrás, com os amigos ricos de Maurício. Um deles me perguntou o que eu fazia. Antes que eu pudesse responder, Maurício interveio com um sorriso largo. A Andréia tem o hobby dela com remédios. Ela cuida da papelada chata para que eu possa fazer o trabalho importante. E todos riram. E eu sorri junto, sentindo o gelo subir pela espinha. O hobby dela. Aquele momento foi o antídoto. A farmacêutica acordou. A mulher que lê as letras miúdas. Baixei a caneta. Empurrei o documento para o lado. Abri meu celular e, com a calma de quem prepara uma fórmula química, comecei a trabalhar. Primeiro, o aplicativo do banco. A conta conjunta, onde eu depositava a maior parte do meu salário, estava cheia. Abri uma nova conta, só no meu CPF. Demorou 4 minutos. Transferi cada centavo. Zerei a conta que ele usava como caixa eletrônico pessoal. O barulho do restaurante sumiu. Eu só ouvia o som das minhas decisões. Abri meu e-mail. Encontrei a mensagem da minha irmã com o contato do advogado. Anexei a foto das duas alianças. Anexei as planilhas que eu mantinha há meses, registrando cada real que ele me pedia. Anexei a certidão do segundo casamento que minha irmã conseguiu. Escrevi uma única linha: Dr. Almeida, podemos prosseguir. Enviei. Olhei de volta para a mesa, para o documento que ele queria que eu assinasse. Peguei a caneta novamente. Na linha onde meu nome deveria estar, escrevi outra coisa. Uma frase curta. Use para pagar a pensão da sua filha. Deixei a caneta sobre a mesa, ao lado da conta que eu não ia pagar. Levantei-me e, pela primeira vez em 10 anos, o silêncio da minha vida não era de submissão. Era o silêncio de uma bomba-relógio que eu mesma tinha acabado de armar. E eu caminhei para fora, sem olhar para trás, sabendo que a vida que eles conheciam tinha acabado de explodir. Acordei antes do despertador. O quarto estava escuro, mas a minha mente estava clara como o sol do meio-dia. Pela primeira vez em meses, eu não senti o peso da dúvida ou o nó da angústia no estômago. Eu senti alívio. Um alívio frio cortante que me deu uma força assustadora. Eu não era mais a esposa enganada. Eu era a farmacêutica com o antídoto na mão, esperando o momento certo para administrar a dose. Levantei e fiz meu café, e o silêncio da casa não era mais de solidão, era de estratégia. Maurício desceu as escadas sorrindo, o sorriso de quem acredita ter o mundo nas mãos. Ele me beijou na testa. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Eu apenas assenti, entregando a xícara dele. Ele não percebeu nada. Para ele, eu ainda era a mulher que ele tinha dobrado na noite anterior, a que assinaria qualquer papel para manter o status. Ele tomou um gole do café que eu paguei, na casa que eu ajudei a construir, e começou a falar sobre os e-mails do escritório de Lisboa. Ele achava que estava planejando o futuro dele. Mal sabia ele que o futuro dele já estava assinado, carimbado e a caminho, mas não era o que ele imaginava. Eu me sentei à mesa e, enquanto ele falava, eu olhava para as mãos dele, as mãos que usavam duas alianças, e eu não sentia mais nada, apenas o peso delicioso da minha decisão. Os dias que se seguiram foram um exercício de autocontrole. Eu vivia num palco, representando o papel da esposa dócil e animada com a mudança. Maurício estava no auge da sua arrogância. Ele me ligava no meio do dia para falar sobre um bairro charmoso que viu em Lisboa, ou para pedir que eu transferisse um dinheiro para acelerar a documentação, e eu fazia. Cada transferência era mais um prego no caixão dele, e eu martelava com um sorriso. Claro, meu amor, pode deixar, querido. Ele não me olhava nos olhos. Se olhasse, talvez visse o brilho do triunfo, a frieza de quem já venceu a guerra e só espera o inimigo se render. O pior momento veio numa sexta-feira. Estávamos jantando fora e ele segurou minha mão. Sabe, Andréia, eu fico pensando, tudo valeu a pena. Todas as lutas, todo o trabalho. Em poucos meses teremos a vida que a gente merece. E você não vai mais precisar se preocupar com nada. Ele disse a gente, mas o sorriso era só dele. Naquele instante, eu senti o gosto da vitória na boca. Eu apenas sorri de volta, um sorriso quieto, contido. Por dentro, eu sabia que a notificação judicial já tinha sido entregue no endereço da mãe dele, como o advogado e eu planejamos. A vida que ele merecia estava prestes a começar, e não era em Lisboa. O convite para o jantar na casa da irmã dele, Cláudia, chegou com o verniz de uma celebração. Um brinde à nova vida de vocês em Lisboa. Mal sabiam eles que a única nova vida sendo construída era minha, e ela não incluía o Atlântico. Eu vesti um sorriso que não alcançava meus olhos e um vestido que Maurício elogiou.
Você está deslumbrante, querida. A futura senhora Queiroz de Lisboa. Eu apenas agradeci, sentindo o peso da mentira como uma joia cara. A mesa estava posta com a melhor louça. O brinde foi feito, e os sorrisos eram tão falsos quanto a minha calma. Eu era um animal encurralado fingindo ser o convidado de honra. O pânico veio sem aviso. Entre uma garfada no risoto e um gole de vinho, Maurício virou-se para mim, casualmente. Meu amor, falando em acelerar as coisas, o Dr. Arantes, meu advogado para a transação imobiliária, precisa daquele documento que te dei no restaurante. Você assinou? O garfo parou a centímetros da minha boca. Meu sangue gelou. O doutor Arantes não era o meu advogado, era o dele. O documento era a autorização para tomar meu dinheiro. E eu não tinha assinado. Eu tinha escrito uma sentença. Por um segundo, o mundo parou. Minha mente disparou. Ele não viu. Se tivesse visto, não estaria sorrindo. Alguém limpou a mesa, descartou o papel, respirei fundo, a farmacêutica assumindo o controle da atriz. Forcei uma risada leve, de esquecimento. Meu Deus, com a cabeça na mudança, deixei na bolsa e esqueci completamente. Assino hoje mesmo, antes de dormir. Me desculpe, querido. Ele relaxou. Sem problemas. Só não podemos perder o prazo. Ele não desconfiou de nada. A arrogância era uma venda grossa sobre seus olhos. Continuei o jantar, cada sorriso uma máscara, cada palavra uma performance. Eu estava no centro do ninho da cobra, e a única coisa que me mantinha sã era saber que o veneno já estava agindo, silencioso e letal, bem debaixo do nariz deles. Viver com Maurício naqueles dias era como dividir uma cela com o inimigo, fingindo que éramos aliados. A tensão era constante, um fio esticado prestes a romper. O quase flagra aconteceu numa terça-feira chuvosa. Eu estava no nosso escritório em casa, finalizando os últimos detalhes com meu advogado pelo celular. A pasta com cópias de todos os documentos, a certidão do segundo casamento, as transferências, a foto das alianças, estava aberta sobre a minha mesa. Eu estava tão imersa calculando os próximos passos que não ouvi a porta da frente. Ouvi apenas os passos dele no corredor. Meu coração saltou para a garganta. Em um movimento, fechei a pasta, mas ela não se encaixou direito. Joguei uma pilha de revistas de decoração por cima, um segundo antes de ele entrar. Ele parou na porta com aquele sorriso de dono do mundo. Trabalhando até tarde, meu amor. Eu me virei na cadeira, o coração martelando contra as costelas. Organizando umas coisas para a viagem, respondi, a voz surpreendentemente firme. Ele caminhou até a mesa. O olhar dele varreu a superfície, parando na pilha de revistas torta. Por baixo, uma ponta da pasta de plástico era visível. 1 centímetro de plástico que continha a ruína dele. Que bagunça, ele disse, o tom entre a crítica e a brincadeira. Ele estendeu a mão, como se fosse arrumar as revistas. O tempo congelou. Não mexe, eu disse, mais alto do que pretendia. Ele recuou, surpreso. Calma, Andréia. Só ia arrumar. Eu precisei de um álibi rápido. São referências para a Casa de Lisboa, estão em ordem de prioridade, menti, apontando para a capa de uma revista. Se mexer, perco a linha de raciocínio. Ele me olhou por um instante, um brilho de dúvida nos olhos, mas a minha expressão era de pura concentração profissional. Ele deu de ombros. Tudo bem, você e suas manias de organização. Ele se inclinou, me deu um beijo na bochecha e saiu, falando sobre o futebol na TV. Eu fiquei ali imóvel, a mão pousada sobre a pilha de revistas, sentindo o contorno duro da pasta embaixo. O medo era real, mas algo mais forte crescia dentro de mim, um prazer sombrio e viciante em assistir à sua arrogância cega, em saber que ele caminhava sorridente, pelo campo minado que eu mesma havia plantado. A tempestade começou com um clique, um som seco, repetido vindo do escritório. Maurício estava tentando pagar a primeira parcela do sinal da casa em Lisboa. Eu ouvia os cliques da sala, cada um ecoando como um prego na madeira. Então, o silêncio, e a voz dele carregada de irritação. Andréia, vem aqui. Fui, com a calma de quem espera por isso há semanas. Ele estava de frente para o monitor, a testa franzida. A senha da conta conjunta não está funcionando. Não consigo acessar nosso dinheiro. Você mudou alguma coisa? O sangue não gelou. Continuou correndo frio e constante. Eu tinha mudado tudo. Respirei fundo, a mentira pronta na ponta da língua. O banco me mandou um alerta de segurança ontem à noite. Atividade suspeita. Pedi para bloquearem tudo. Ia te avisar hoje de manhã. Ele se virou para mim, a desconfiança lutando contra a arrogância. Atividade suspeita? Que exagero, Andréia. Sempre o pânico por nada. E não me avisou. Eu estava esperando o horário comercial para ligar para o gerente.
Achei melhor pecar pelo excesso de zelo, respondi, usando o vocabulário dele contra ele mesmo. Ele bufou, mas aceitou. A minha persona de mulher medrosa e organizada era o meu melhor álibi. Resolva isso. Hoje, preciso do dinheiro. Ele se virou de volta para a tela, mas algo tinha quebrado. A certeza dele. Pela primeira vez, eu vi uma rachadura na fachada de ouro de Maurício Queiroz. E eu sorri por dentro. O veneno estava fazendo efeito. A casa ficou pequena. A tensão preenchia todos os espaços. Maurício ligava para o banco e o gerente, instruído pelo meu advogado, dava desculpas vagas. A conta não estava bloqueada. Estava vazia. E só eu podia explicar o porquê. O confronto veio na forma de um telefonema. A mãe dele. Ouvi o nome dela e o tom de voz dele mudar. Mãe, calma. Não, não é nada disso. Ele desligou e me encarou, os olhos pegando fogo. Minha mãe disse que você não atende mais às ligações dela. Minha irmã disse que você está agindo como uma estranha. O que diabos está acontecendo, Andréia? Ele se aproximou, a voz baixa, ameaçadora. A conta. O documento que você nunca me entregou. Esse seu silêncio. Fale alguma coisa. Eu não falei. Apenas o encarei, deixando a minha calma ser a resposta. Eu não precisava mais de palavras. A campainha tocou, cortando o ar pesado. O som foi um alívio. O fim do teatro. Maurício recuou, irritado com a interrupção. Mas que droga, quem é agora? Ele marchou até a porta, esperando o entregador, um vizinho. Abriu com força. Parado no corredor do nosso andar, um homem de terno cinza com uma pasta na mão. Senhor Maurício Fonteles Queiroz? A voz do oficial de justiça era neutra, profissional, e por isso mesmo aterrorizante. Maurício congelou. Ele pegou o envelope, um movimento lento, robótico. Seus olhos correram pelo papel, e eu vi o momento exato em que o mundo dele desabou. A cor sumiu do seu rosto. A arrogância se desfez, dando lugar a um pânico cru e infantil. A palavra bigamia parecia saltar da página. Ele ergueu os olhos para mim, a boca entreaberta, buscando uma explicação que não existia. O que é isso? Eu caminhei lentamente até ele. Peguei o documento da sua mão trêmula. É o nosso futuro, querido, eu disse, a voz firme pela primeira vez em 10 anos. O que você construiu? Eu só mandei a conta. Agora eu estou sentada no chão do nosso quarto, com as costas contra a porta trancada. Eu consigo ouvir a voz dele, mas não é a voz calma e controlada do advogado bem-sucedido. É um grito rouco, quebrado, que rasga o silêncio do apartamento. Ele está na sala, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Andréia, abre essa porta. Você não pode fazer isso. Entre os gritos, ouço o som agudo de vidro se quebrando. Acho que ele jogou um copo na parede. O celular não para de vibrar na minha mão, a tela iluminando o meu rosto no escuro. As notificações são um borrão de nomes. Mamãe, Cláudia, Doutor Arantes, e o nome dela, Tatiane. Ela também está me ligando. O que eu digo para ela? Que o pesadelo dela só está começando. Minhas mãos tremem, mas não é de medo. É adrenalina. É o choque de ter finalmente apertado o botão que detonou tudo. Eu vi a expressão no rosto dele quando o oficial de justiça foi embora. Não era raiva, era aniquilação. A queda de um rei que nunca soube que seu castelo era feito de areia. E agora eu estou aqui no escuro, ouvindo a ruína que eu causei, e eu preciso te perguntar. Me olhe nos olhos, mesmo que seja só pela tela, e me diga: eu sou a vilã dessa história? Eu devia ter sido a esposa boa, a base, e ter ido para Lisboa enquanto a outra mulher e a filha dele ficavam com as migalhas? O que você faria? Você teria a minha coragem ou teria a minha crueldade? Porque neste exato momento, sentada no chão com o mundo dele desabando do outro lado da porta, eu juro que não consigo mais ver a diferença.